Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Confessamos, amado Senhor, que Tu és verdadeiramente maravilhoso. Não há ninguém como Tu, Senhor, cheio de graça, de bondade, cheio de excelsitude. Tu és tão sublime, Tu és tão elevado, amado Senhor. Tu és o mais formoso dentre os filhos dos homens. Tu és totalmente desejável. Nós nos reunimos nesta manhã aqui para, ainda que de modo tão imperfeito, proclamarmos a Tua glória, reconhecer que Tu és soberano, que Tu és a nossa vida, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que edifica a Tua própria igreja. Oh, amado, querido Senhor, continue a falar aos nossos corações, comunica o Teu coração ao nosso coração, fala as Tuas palavras, fala no Senhor, glorifica o Teu próprio nome entre o Teu povo. Nós dependemos da ação, nós dependemos da intervenção do Espírito Santo, para que Ele tenha toda a liberdade em nós, entre nós, para mostrar a Tua própria beleza, Senhor, mostrar a Tua palavra revelada em nossos corações, nos desafiar para que atendamos às Tuas demandas para esse tempo do fim. Pedimos isso em Teu nome, amado Senhor, para a glória do nosso bondoso Deus e Pai. Amém, Senhor. Ontem nós introduzimos, amados irmãos, dizendo que quando o Senhor nos reúne, Ele deseja comunicar algo ao nosso coração. Ele deseja nos falar algo. Mas eu preciso acrescentar ao que eu disse hoje pela manhã algo muito importante como este primeiro. Se o Senhor deseja comunicar algo ao nosso coração, é porque Ele quer que respondamos a isto. A questão é o que vamos fazer com esse algo. E o Senhor tem nos falado. Desde o primeiro tempo que nós estivemos aqui, quando começamos na sexta-feira à noite, o Senhor tem dispensado a Sua palavra. Ele tem desafiado o nosso coração. Então, que o Espírito Santo nos socorra, nos ajude, para que, ao recebermos toda a porção, toda a medida que Ele tem para esse tempo a comunicar a todos nós, que nós não percamos nada, amados irmãos. Que isso venha aos nossos corações e encontre um lugar para que haja uma frutificação de toda a verdade que Ele tem trazido a nós. Olhando a parábola do semeador, não na perspectiva salvífica, mas nós podemos nos enquadrar dentro daqueles 4 solos. O Senhor pode nos comunicar uma verdade, mas se nós não atentarmos com cuidado a ela, vem o inimigo das nossas almas e rouba facilmente aquela palavra, ela não vai prosperar em nosso coração. Ou às vezes a palavra vem e cai, e ela até imediatamente ela é recebida com muita alegria, mas encontra um solo enrijecido, endurecido, tão cheio de ali pedras que ela não vem a frutificar. E mediante uma prova, mediante uma tribulação, toda aquela verdade pode se dissipar. Ou então podemos estar tão comprometidos com as coisas deste mundo, que os espinhos vêm e sufocam a palavra. Que sejamos aqueles que têm um coração classificado como aquela boa terra, que pode receber a palavra e frutificar em 100, em 60 e 30 por 1. Então que Ele continue a nos dispensar a palavra, mas que nós tenhamos o coração adequado para também continuar a receber essa santa palavra, e assim ela exercer o seu poder de vida em nós. Então este Senhor toda glória, honra e louvor, irmãos. Vamos ler aqui algumas passagens no começo, irmãos, depois vamos fazer algumas observações. A primeira delas encontra-se em Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. A palavra do Senhor diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. A outra porção é uma passagem do livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, ela já foi mencionada aqui, onde nós temos a palavra do Senhor assim dizendo: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Uma outra passagem, o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Temos mais o livro de Efésios, capítulo 4, somente um versículo, 20. Temos assim a palavra do Senhor dizendo: mas não foi assim que aprendestes, diz a minha versão, a Cristo. Até aqui, não foi assim que aprendestes a Cristo. E por fim, para o momento, Mateus capítulo 11, vamos deixar essas passagens registradas. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. A palavra do Senhor apresenta: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São estas as passagens que temos para o momento. Que o Senhor nos socorra, então, em todos esses tempos que estamos juntos, irmãos. Mas eu gostaria, irmãos, antes de fazermos uma observação nesses textos que foram lidos, fazer um agregar naquilo que nós compartilhamos à noite, para que nós ganhemos uma ajuda do Espírito Santo em algo tremendamente importante naquilo que foi dito. Os irmãos bem se recordam que nós apresentamos aqueles 3 inimigos terríveis que agem contra a todos aqueles que têm buscado uma vida, um caminho de santidade. O Senhor tem nos chamado para vivermos uma vida em profundidade, uma vida aos seus pés, uma vida secreta, uma vida que realmente possa glorificar o seu santo nome. Isso tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Esta tem sido a demanda do Senhor para a sua igreja. Entendo em todos os tempos, em especial nesse aqui agora estamos vivendo. E nós apresentamos então aquele tremendo e cruel primeiro inimigo que nós temos, que é o próprio Satanás, nos seus ardis, nas suas astúcias, como que ele muitas vezes envolve as pessoas, mantendo-as cativas através de sentimentos tão cruéis como um deles que nós apontamos ontem, um sentimento de culpa, mantendo as pessoas então paralisadas, imobilizadas, impossibilitadas de avançarem dentro dessa proposta que o Senhor tem para todos nós, uma vida de santidade. Depois nós apresentamos um segundo e terrível inimigo, que são os nossos pecados quando não confessados diante do Senhor. Eles exercem também essa tremenda paralisia em nosso avanço espiritual, nos mantém prisioneiros. E uma coisa que eu quero agregar nesse pensamento, que não estão dentro do ponto que eu ainda quero colocar para acrescentar aos irmãos, mas é algo que o meu velho pai, que está no Senhor, me ensinou. Meu pai era muito simples, uma pessoa muito simples, mas um homem que me deixou, assim, boas marcas no que concerne a discernimento, inclusive da palavra. Certa vez ele diz assim: meu filho, tome muito cuidado, porque o diabo é muito astuto. Sabe o que ele faz, meu filho? Ele enche a pessoa de razão. Mas sabe o que é pior, meu filho? Quando a pessoa vai ver, ela tem razão mesmo. Aí nós nos agarramos nessa razão, que supostamente achamos que é de nossa posse, e então ficamos o quê? Paralisados por uma artimanha satânica. Então cuidado de se encher de razão.
aquele que tinha toda e tem toda a razão desse universo, abriu mão de tudo, para que pudesse então, mediante a verdade, exercer uma obra tão preciosa, tão maravilhosa a nosso favor. Lance-se diante daquele que julga retamente todas as coisas, irmãos. Deixa Ele julgar o coração, deixa Ele julgar a causa, e Ele vai cuidar de você, porque Ele é Ele é o que pode nos defender. As Escrituras dizem assim: nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da própria verdade. Tremendamente importante foi e tem sido na minha própria experiência esse ensinamento que eu recebi. Mas avançando um pouco, o terceiro inimigo, como foi considerado já, a questão dos nossos laços, o amor ao mundo. Como muitas vezes nós ficamos também, da mesma forma dos inimigos anteriores, aprisionados por esse tão terrível e maestral inimigo que nós temos no mundo. O mundo que nos seduz, o mundo que seduz desde o menor da infância até o maior, com as suas correntes, com os seus tentáculos. Irmãos, devemos tomar muito cuidado, porque nós estamos pisando sempre em solo minado. Lembrando-se que esse mundo é um sistema caído. Não estamos falando do ponto de vista palpável, material. Estamos falando do ponto de vista de um sistema muito bem desenvolvido, muito bem elaborado, no qual envolve todo o processo educacional, todo o processo político, todo o processo econômico e, por que não dizer religioso também, onde tem toda uma tessitura satânica para que, no tempo do fim, culmine tudo isto na manifestação do anticristo. Então devemos tomar cuidado, porque nós podemos estar sendo agentes ativos a favor de Satanás na construção desse reino maligno. Que o Senhor nos dê discernimento, que Ele nos ajude a estarmos no mundo, mas não sermos desse mundo, a sermos também bênção neste mundo, sermos luz neste mundo. Irmãos, uma das coisas que mais me impressiona é o Senhor Jesus, não podia ser diferente. Ele disse assim, no Evangelho de João 8, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Isso não nos surpreende ele dizer, mas quando ele se volta para nós em Mateus capítulo 5 e diz assim, vocês são a luz do mundo, isso não dá tremor no coração? Antes disso ele fala assim, olha, que nós somos o sal da terra, mas se o sal vier a tornar-se insípido, que valor ele terá, senão para ser pisado pelos homens? Irmãos, o nosso testemunho é silencioso, a luz não grita, a luz é um testemunho de vida, é um testemunho de expressão de caráter. É exatamente isso que o mundo deseja ver em nós, tanto individual como coletivamente falando. Então, somado, esses três inimigos são cruéis para nos manter paralisados, longe de uma vida que nós possamos estar almejando diante do Senhor, para que sejamos santos diante dEle, apartados para uso exclusivo dEle. Já insistimos com isso, não vamos falar. Santidade não tem nada a ver com inerrância ou impecabilidade, tem a ver com separação para uso exclusivo de Deus, e mais aquilo que foi abordado ontem. Mas eu vou vamos guardar aqueles textos que há pouco falamos, num instante, e vamos chamar um outro texto agora para agregar aquele ponto que eu gostaria de juntar a isso que foi dito ontem, irmãos. O livro de Hebreus, que nós há pouco citamos, voltem lá para o mesmo capítulo 12, logo no seu início. Vamos ver aqui, em especial, versículos 1 e 2. Hebreus 12, 1 e 2. Observe com atenção o autor dessa carta, dizendo algo que nós precisamos considerar. Diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, falando-se aqui do capítulo precedente, capítulo 11, todo aquele painel que foi descrito, todas aquelas testemunhas maravilhosas, rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos, observe o que está escrito aqui, Hebreus 12, 1 e 2, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono
de Deus. Esses 2 versos. Mas observe o final do primeiro verso lido. Diz aí que nós devemos nos desembaraçar de 2 coisas. Não é? Do peso e do pecado. Não está escrito aí? Então são 2 coisas que nos impedem, nos paralisam, nos bloqueiam de avançarmos para a carreira que nos foi proposta. Mas o que seria este peso? Interessante pensarmos nisso. Irmãos, se vocês já observaram alguma vez em alguma corrida de fundo é aquela corrida longa, onde tem aquelas atletas que correm aí quilômetros, algum atleta correndo de capacete, casaco de pele, coturno, nunca vimos isto. Mas se um corredor optar em fazer isto, ele é livre, mas não vai impedir a sua carreira, não vai atrapalhar, não vai retardar a sua jornada? Vai. Então este peso necessariamente não é um pecado. É isso que eu quero agregar para os irmãos. Muitas vezes nós somos paralisados por coisas muito boas. E nós nos vestimos dessas pesadas roupas, muitas vezes até da religião. E estas roupas nos impedem de avançarmos para a carreira que nos foi proposta. Então são pesos que nós devemos observar, são as distrações que esse mundo nos oferece e que não são distrações pecaminosas em si, mas elas agem diretamente para que sejamos impedidos de avançar na carreira que nos foi proposta. Isso significa o quê? Retardo para termos uma vida de santidade aos pés do Senhor. Então, desembaraçando-nos de todo o peso. Então, cuidado com os pesos, devemos ter. Esses pesos são terríveis para nos manter aí agrilhoados, impedindo que nós tenhamos então uma vida de santidade. Antes, gostaria de fazer ainda um pouco mais de observação aqui, mas só avançando, e do pecado que tenazmente nos assedia. Já falamos do pecado. O pecado não somente retarda a nossa carreira, a nossa caminhada, mas ele nos paralisa, ele rompe com comunhão com o Senhor. Então nós ficamos estagnados. Isso é terrível. Mas o ponto que estamos destacando nesse momento, para agregar o que foi dito, que muitas vezes os nossos inimigos, sim, são cruéis, são malignos, mas eles vêm muitas vezes disfarçados de coisas boas. E esses inimigos nos paralisam, são os pesos que acontecem na nossa jornada. E como que eu posso medir um peso? Como que eu posso medir? Irmãos, me permita aqui fazer uma colocação. Existem algumas disciplinas espirituais internas, íntimas, que elas não podem sofrer nenhum tipo de dano ou perda, porque senão nós devemos considerar que aquilo que está provocando isso, sim, deve ser reconhecido como um peso. Por exemplo, a nossa leitura pessoal da palavra do Senhor, isso jamais pode ser interrompido, jamais pode ser julgado, jamais pode ser sacrificado em nome de nada que você possa citar aqui. Porque se você estiver sacrificando a tua comunhão com a palavra do Senhor, alguma coisa está roubando o seu coração. Isso está se tornando um peso, está lhe paralisando. Isso está agredindo a você e está servindo de impedimento para que você não avance em santidade. Então a pergunta que eu faço a você e a mim: quanto tempo você tem dedicado diante do Senhor numa leitura? Mas é uma leitura que ela tem várias maneiras aqui. Precisa haver em nós uma leitura sistemática de lermos a Bíblia, pelo menos uma vez ao ano inteira, no mínimo. Eu creio que é uma boa saúde para o nosso espírito, lermos a Bíblia sistematicamente. Mas nós podemos também estudar a Bíblia, pegar passagens, pegar livros, e então nos esmerarmos, buscarmos aqueles irmãos que o Senhor tem dado tanto, como deu no passado, e muitas vezes pode estar dando nesse tempo para nós. Vamos subir nos ombros desses irmãos. Eles já viram mais longe do que nós, então vamos ver com a vista que o Senhor deu para eles. Então vamos estudar, vamos nos esmerar. Então isso é algo que precisamos levar em conta. Está sendo sacrificado o teu pedido de leitura? Então, por mais que você possa dizer, mas eu estou servindo ao Senhor, meça
porque você está sendo violado num ponto que não pode ser violado. Isto é inegociável, irmãos. Um outro ponto que está ligado a este é a nossa vida de oração. Uma vida de oração diante do Senhor. Mas é uma oração que ela não pode ser resumida naquele período de encerramento da noite. Que muitas vezes você fala, Senhor, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus pelo dia, pelo que o Senhor concedeu, por isso, por aquilo. Não, mas é você reservar um momento e você ter o seu coração ligado ao coração do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor. Assim como eu faço, no mesmo Deus, no mesmo Pai, no mesmo Senhor. Para nós termos comunhão, para nós compreendermos o seu coração, para tocarmos a mente do Senhor. Nós precisamos estar aos seus pés. Nós precisamos caminhar, irmãos, de joelhos diante do Senhor. O Senhor tem nos dado, como foi há pouco dito, mas o que vamos fazer com o que Ele tem nos dado? Vamos nos colocar de joelhos, como nós ouvimos aqui. Senhor, nós queremos responder. Nós queremos ser um povo que responde àquilo que o Senhor tem dado a nós. Não queremos ser negligentes. Não queremos ser. Então, uma vida de oração é tremendamente significativo. Nós podemos acrescentar aqui também, por que não, aqueles irmãos e irmãs que receberem do Senhor o jejum. Considere diante do Senhor. Não estabeleça isto como uma regra normativa religiosa, mas como um caminho que o Senhor pode ganhar mais do seu coração. Também tremendamente importante. Estou juntando isto à oração. E o outro ponto que nós devemos considerar que não pode sofrer dano é a nossa comunhão, é a comunhão dos santos. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos tão tomados de tarefa que nós violentamos a nossa comunhão com os santos. O reunir não é tudo, mas o reunir é fundamental, é estabelecido pelo Senhor. Então nós devemos nos reunir para nos tocar uns aos outros. O Senhor comunica sua mente à sua igreja. Ele comunica a sua vontade aos santos e nós devemos andar juntos. Então nós devemos medir toda essa situação de peso, pelo menos fica essa colocação para os irmãos considerarem. Se nós estamos sendo aí atrapalhados para a nossa jornada, ou para que caminhemos a nossa jornada, de tal forma que isso tem sido violado. Então o Senhor nos ajude, nos socorra diante disso, irmãos. Então fica esse registro para os meus irmãos. E uma última coisa que eu gostaria de agregar nesse sentido, é com relação, isso veio ao meu coração ontem à noite mesmo, quando eu estava já refletindo diante do Senhor, e veio ao meu coração forte que eu deveria falar sobre isto, sobre a questão da acusação de Satanás. Muitas vezes, irmãos, como foi dito, ele nos paralisa com ataques, e é possível que ele esteja certo quando ele fala que você pecou, que eu pequei. E quando você vai ver, você vai perceber, eu pequei mesmo. Mas imagine nós, numa carreira, estamos caminhando, estamos andando, mas aqui num determinado momento nós tropeçamos e caímos. Então quem aparece? Ele. Sabe o que ele vai falar para nós, o inimigo? Viu? Não adiantou nada. Não adiantou nada. Você não saiu do lugar. Veja, você caiu no mesmo pecado. Não adiantou nada. Não tem jeito para você. Aliás, eu acho que você nem é nova criatura. Não é assim que ele astutamente muitas vezes se aproxima de nós? Levantando dúvidas, nos acusando. Mas agora, quando nós observarmos nesse mesmo trajeto, tropeçamos, vem o Espírito Santo. Sabe o que ele faz? Vocês já viram aquele marcador de juiz, que ele faz aquela marca na grama quando houve uma falta? Então, houve uma falta ali, houve uma quebra de lei, quebra de princípio. Aí veio o Espírito Santo e passou aquela marca. Ele vai falar para você assim: levante-se, olha o tanto que você já caminhou, olha o quanto você já avançou, você já está aqui, levante e confesse o teu pecado. Aproprie-se da obra do perdão que lhe foi dada em Cristo Jesus e avance. Olha que diferença. Esse é o Espírito Santo. Ele nos conforta,
Ele nos consola, Ele nos mostra uma marca e fala assim: veja o quanto você avançou, vá para frente, aproprie-se do perdão. Não é maravilhoso esse amado e doce Espírito que é consolador? Então, irmãos e irmãs, não fiquemos debaixo da acusação. O acusador das nossas almas está de prontidão para sempre nos manter agrilhoados. Mas o Espírito Santo é consolador. Ele é consolador. Ele é aquele que quer nos impulsionar para que Cristo seja mais e mais formado em vós. Irmãos, que precioso é poder colocar a cabeça no travesseiro e dormir, lavados no sangue de Cristo Jesus. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso amado Senhor. Podemos avançar. O Senhor quer que nós tenhamos um relacionamento, sabe, a partir do contexto familiar, do contexto da irmandade, um relacionamento limpo aos pés do Senhor, onde somente Ele deve receber toda a glória, honra e louvor. Esse é o nosso amado Senhor. Amém, irmãos? Então, dentro daquilo que há pouco nós dissemos, irmãos, vamos rapidamente voltar para a primeira passagem que nós fizemos a menção, de Romanos, capítulo 8, e fazer algumas considerações, lembrando do segundo braço do pastor, né? O braço do cajado, o braço do consolo, porque nós entendemos que o Senhor tem nos chamado para uma vida de santidade, uma vida apartada. Se os irmãos bem gravaram a leitura de Hebreus dentro desse contexto, o primeiro bloco de leitura que nós fizemos, mostra-nos ali que a disciplina tem uma razão, é para nos conduzir a uma vida de santidade. Mas aqui olhemos para o capítulo 8 que foi lido, e apenas uma observação, começando por o último texto, verso lido, que é o 30, apenas para fazer uma colocação aos irmãos, e então consideramos os versos anteriores. Diz aí o verso 30, né, Romanos 8, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, esses também glorificou. Os irmãos observaram aqui que falta um elo nessa corrente? Aqui nós temos predestinou, temos chamou, nós temos justificou e temos glorificou. Não parece-nos que falta aqui um elo chamado santificou? Mas não está aqui, né? Por quê? Existem algumas coisas que são aqueles atos unilaterais de Deus. Inclusive, na pessoa de Cristo, como nós lemos aqui, 1 Coríntios 1,30, mostrou-nos a palavra, como já nós ouvimos aqui, que na pessoa de Cristo nós fomos santificados. Nós somos santos em Cristo Jesus, totalmente santos, santificados nele de modo integral. Mas isso experimentalmente, subjetivamente, é algo que nós estamos experimentando em sua totalidade? Não é. Tanto é que a palavra de Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Aquele que é santo, santifique-se ainda. Então nós temos uma santificação objetiva, algo que realmente nos foi dada em Cristo Jesus, é a santificação de maneira clara, plena, mas existe uma santificação que ela é um processo que acontece na nossa vida. É exatamente isso que nós vamos estar, com a ajuda do Senhor, buscando colocar para os irmãos. Nele nós somos santos, mas nós somos chamados a viver uma vida de santidade, uma vida que expresse o seu caráter, uma vida que, ao tocarmos as pessoas possam em nós tocar a Cristo. Irmãos, apenas num efeito de colocação, se o Senhor nos permitir que nós nos encontremos em qualquer outro contexto, eu creio que é salutar da nossa parte tocar uma medida maior de Cristo que hoje nós podemos estar tocando nos outros. Porque isto vai estar caracterizando que o seu caráter está sendo formado em mim e em você. Isso está caracterizando que a minha cabeça não está fazendo isso, mas que meu coração está sendo dilatado de amor. Então, que o Senhor nos dê graça para que nós avancemos nesse processo ascendente de santificação. Mas quando eu digo esse processo ascendente, eu estou naquele espírito que foi dado ontem, porque o crescimento do ponto de vista de Deus é de cima para baixo, porque Ele que desceu
né, a sua glória para vir nos buscar. Então nós crescemos sim, de cima para baixo. Mas esse crescimento ascendente significa que convém que ele cresça e nós diminuamos. Não é isso? Então quando nós colocamos esse verso 30, né, buscando esse elo, na realidade não está aqui porque o Espírito não quis colocar mesmo, porque nesse contexto, santificação é algo que precisa haver uma resposta da nossa parte, a tudo aquilo que o Espírito Santo busca fazer em nós. É o Espírito Santo que vai arranjar todas as circunstâncias que são necessárias para que o caráter de Cristo seja implantado em nós, para que a sua vida seja formada em nós, como aqui está nos versos precedentes. Então, coloquemos um pouco mais os olhos nos versos 28 e 29, irmãos. Em especial agora o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até aqui. Importante, irmãos, nós entendermos aqui, olhando para essa passagem, levantar no nosso coração que quantas vezes nós mesmos fomos consolados por essa passagem, ou até mesmo a usamos para consolar outros irmãos, dizendo a ele, ou esses irmãos, né, que como que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a pergunta é, de que maneira nós temos compreendido este texto? Observemos aqui que todas as coisas cooperam para o bem, lembrando-se que não é conforto, é o bem, e nenhum bem, né? Como também é dito, nenhum tipo de bem-estar ou conforto, mas é o bem. E que bem é este? Adiantando, esse bem está revelado aqui na proposta do verso, na sequência. É a conformação do caráter de Cristo em nós. Esse é o grande bem maior que a palavra de Deus está nos apontando aqui. Todas as coisas cooperam para o bem. Aí vocês vão encontrar nessa mesma passagem dois daqueles. Não tem dois daqueles aí? O primeiro daqueles é daqueles que amam a Deus. Observem que quando nós encontramos esses dois daqueles, essa passagem ela é colocada dentro de uma restrição. Essa verdade, esse texto vai operar segundo a força dele, diante daquilo que a própria palavra está permitindo que pensemos. Coopera para o bem daqueles e daqueles. Então, restringiu. Parece que é um ponto dogmático que Paulo colocou aqui pelo Espírito. Daqueles, primeiro aspecto, amam a Deus. Olha o relacionamento vertical. Paulo tinha uma relação clara, íntima com o seu amado Senhor, com Deus. Ele tinha uma intimidade tão profunda que neste amor que ele desfrutava com o Pai Celestial, jamais o permitiria de questionar as coisas que vinham sobre ele, jamais. Quando nós experimentamos um amor na sua dimensão maior, ainda que não tenhamos discernimento das lutas e provas que possamos estar passando, nós nunca vamos questionar o nosso Pai, nunca. Então esse primeiro daqueles está relacionado com esse aspecto de uma relação de amor vertical. Esse é o primeiro daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas tem outro daqueles aqui. Daqueles são chamados segundo o seu. Esse seu aí é um S maiúsculo. O seu eterno propósito, o seu propósito. Então Paulo tinha uma plena confiança de que ele havia sido chamado para ser um cooperador com o Senhor no seu eterno propósito. Irmãos e irmãs, então aqui está esses dois daqueles que mostram-nos a clareza da palavra de Deus, o que ela quer nos comunicar. Amar a Deus, temos essa relação, essa compreensão e essa experiência de amor. Assim nós não vamos questionar aquilo que chega até nós. Nós vamos entender que tudo aquilo que o Senhor permitiu vir a nós tem um propósito. Então a questão é, os irmãos estão em tribulação, estão em provas? Essa é a ideia. Não é outra ideia. Essa é a ideia do Senhor para a sua e para a minha vida. Porque é através da disciplina que nós vamos obter a santidade. O Senhor nos ama tanto, porque se Ele deixasse por nossa conta, irmãos,
nós iríamos escolher um caminho tão suave, tão sem nenhum tipo de restrição, mas o Senhor sabe que nós escolheríamos isso por causa da nossa carne. Mas Ele nos ama tanto, Ele nos quer tanto para Ele e quer formar tanto o caráter dele em nós, que Ele então vai nos levar por alguns caminhos que nós não vamos entender e muitas vezes nem aceitá-los. Daqueles que amam a Deus. Para Paulo, irmãos, era inconcebível a murmuração. Inconcebível, inadmissível uma vida de murmuração. Quando o Espírito Santo nos trouxer essa revelação, desse aspecto, nós precisamos ter um relacionamento vertical de amor com o nosso Pai. Nós não vamos questionar os seus meios, nem os seus modos de agir em nós. Quando nós de fato tivermos também uma compreensão clara que nós fomos chamados para um eterno propósito, sermos seus cooperadores, então vamos entender que os seus arranjos são os melhores. Vejamos um deles na vida do apóstolo Paulo. Lembram-se de Atos capítulo 16, a partir do versículo 23, a experiência de Paulo e Silas, quando eles estiveram em Filipos. Os versos precedentes explicam-nos o motivo da prisão de ambos. Mas o ponto que eu quero considerar com os irmãos é que, depois deles terem levado muitas chibatadas, as costas estavam sangrando de ambos, foram lançados no cárcere inferior. Surpreendentemente, o Espírito Santo registrou lá que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, estes homens, na realidade, tinham a plena convicção desta verdade que estamos falando aqui. Todas as coisas estavam cooperando para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o eterno propósito de Deus. Paulo não questionou, nem Silas, em nenhum momento no íntimo, será que o Senhor, por uma razão ou outra, Ele tirou os olhos de nós e olha só o que aconteceu conosco? Penso, irmãos, que no coração de Paulo e mesmo de Silas não subiu nenhum tipo de questionamento. Como que o Senhor pode permitir nós, apóstolos do Senhor, separados para a obra? Por que Ele não fez no seu poder miraculoso com que aquelas chibatas, na hora que fossem lançadas nas nossas costas, se transformassem em plumas? Não, eles sofreram verdadeiramente. Mas é surpreendente que naquela realidade, daquela compreensão, o que provocou aqueles ferimentos nas costas de Paulo? A adoração, louvor, momento de oração, momento de intimidade. Será assim conosco, irmãos? Homens santos de Deus, mas e que exatamente por estarem sendo trabalhados, moldados pelo Espírito Santo no caráter de Cristo, é que estavam enfrentando aquelas situações. Deus não havia perdido o controle de absolutamente nada na vida daqueles irmãos, daqueles amados apóstolos. Deus estava diretamente responsável em todo naquele cenário, não na malignidade do coração dos homens, mas na instrumentalidade de tudo aquilo para que o caráter de Cristo fosse mais ainda formado naqueles irmãos. Então nós temos essa experiência de Paulo e Silas, muito clara. Ou seja, era disciplina, e a palavra disciplina, quando vista ali em Hebreus, eu entendo que uma boa tradução para ela é treinamento, aperfeiçoamento. Toda disciplina tem esse efeito de nos treinar, para que dentro desse treinamento nós sejamos moldados no caráter de Cristo. O Senhor tem uma ferraria. Quem trabalhou de ferreiro sabe muito bem quais são os elementos dessa oficina. É bigorna, marreta, fogo, muito fogo, água fria, não é isso? E ali nós, como chapas nas mãos do Senhor, então nós vamos ser moldados. Somos lançados no fogo, quando o fogo realmente tornou-se uma única realidade, metal e fogo é uma coisa só, leva-nos para a bigorna e desce a marreta.
quando você pensou que parou da ação da marreta, você é lançado para uma água fria. Que alívio! Aí você vai ser levado para o fogo de novo, até você e eu sermos formados, conformados. O método do Senhor é tão maravilhoso. Aí, certa vez, um irmão falou assim: mas Senhor, querido Pai, mas está tão difícil essa prova, eu não posso mais suportar. Por que isso está acontecendo comigo, Pai? Sabe o que ele respondeu para esse irmão? Sabe, meu filho, é que eu estou caprichando em você. Eu estou caprichando a minha obra. Eu quero que o meu filho seja formado em você. Esse é o meu capricho. Então está debaixo do fogo, irmão. É o capricho do Senhor. Ele está caprichando em você. Ele quer o caráter de Cristo formado em você. Ele quer tirar tanto de você e de mim todas as impurezas que impedem a expressão desse tão glorioso, amado Senhor Jesus em nós. Oh, amados irmãos, que precioso. Já falamos por alto aqui o que queremos considerar. Esse bem é um bem maior. O que é santidade senão a formação do caráter de Cristo? E poderia até ampliar. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que expressa Cristo. O que é uma pessoa que tem a expressão de Cristo genuína? É uma pessoa governada pelo Espírito Santo. Qual é o ministério fundamental do Espírito Santo? Formar Cristo em nós, glorificar a Cristo, nos levar a Cristo. Esse é o nosso amado. Então, todos nós, irmãos e irmãs, estamos diante dessa disciplina do Senhor, desse treinamento, essa escola, essa universidade maravilhosa dele. Essa é a ideia, para que nós sejamos um povo santo, um povo preparado. Então ele precisa trabalhar conosco. Nós nascemos de novo, logo dizemos assim: Senhor, nós queremos fazer isso, fazer aquilo. A melhor contribuição que nós podemos dar ao Senhor inicialmente é não fazer nada, irmãos. Fala assim: Senhor, trabalhe em mim, molde-me, forme o teu caráter em mim, que na medida em que Ele for formando o caráter dele em nós, Ele vai, dentro da medida que Ele mesmo vai trazendo a nós, Ele vai usando-nos dentro daquela porção, daquela medida. Então, Senhor, trabalhe em mim, trabalhe em nós, trabalhe na Assembleia, Senhor, faça da Assembleia, Senhor, aí uma expressão genuína do teu caráter. Amados irmãos, quando o Pai Celestial, Ele coloca os seus olhos nessa Assembleia que aqui está agora, o que Ele busca em nós? O que será que Ele está querendo enxergar na igreja? É o seu Filho, é Cristo. Ele quer ver Cristo em nós. Irmãos, você pode ajuntar todos os tesouros que você conseguir ajuntar. Você pode ser a pessoa mais sábia deste mundo. Você pode ter todo o poder, toda a influência nesse mundo. Mas quando você deixar este mundo, tudo vai ficar. Uma vez que você é filho ou filha de Deus, a única coisa, se eu posso colocar como coisa, que não é uma palavra adequada, mas que você e eu vamos levar, é o quanto de Cristo foi formado em nós. Aí o versículo 29, que há pouco estávamos nos referindo, mostra-nos a grande razão do bem. Qual é este bem? Se já entendemos pelo menos um pouco, os irmãos vão explorar muito isso ainda nessa leitura, mas se entendemos um pouco dos dois daqueles, entenderemos: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este é o ponto, o clímax de toda a obra do Espírito Santo em nós, tanto individual como coletivamente falando, nos conformar com a imagem do Filho de Deus. Este é o grande ponto que nos leva a uma vida de santidade. É verdade que vida de santidade implica em muitas coisas práticas no nosso viver diário, em muitas escolhas, em muitos valores, estilos de vida que podemos escolher para nós mesmos. É verdade que essas coisas têm o seu valor, mas santidade é Cristo em nós. Santidade tem a ver com a formação do caráter de Cristo em nós. Se nós pensássemos no Jardim do Éden antes da queda, dentro de uma situação hipotética, se Adão
tivesse ingerido o fruto da árvore da vida, ele entraria num processo de santificação. Santificação não tem nada a ver necessariamente com o pecado. Tanto é que Efésios 1:4 diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, rasgou o véu do tempo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E também nos predestinou para filhos, etc. Mas santos e irrepreensíveis, estamos falando de algo que está fora do tempo, fora do pecado, das linhas do pecado. Então, Deus queria sim ter uma família composta de muitos filhos que expressassem o caráter do seu filho maior, Cristo. Ser esta família a expressão da santidade do seu filho. Mas hoje nós vivemos num contexto caído, então tem tudo a ver também com estas relações muito práticas do nosso dia a dia. Então, está pelo menos assim, colocado dessa maneira, para depois os irmãos virem com mais detalhes esses aspectos das Escrituras Sagradas. Então, esse bem do qual todas as coisas estão cooperando a favor, é para que nós sejamos conformados à imagem de Cristo. Já citamos Hebreus há pouco, que as disciplinas ou os treinamentos envolvem o quê? Essa realidade que nos leva a uma vida de santidade. Esse é o ponto. Aí nós citamos uma outra passagem do livro de Efésios, no capítulo 4. Há pouco, os irmãos recordam, 4, verso 20, que vale a pena nós fazermos uma consideração aqui com os irmãos. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Parece-me, eu posso estar enganado, mas se tivermos uma versão da King James, parece-me das traduzidas, é a única que suprime aqui esse artigo. Mas no original, é muito importante isso, faz todo sentido para nós, esse artigo definido não existe. Aliás, não existe nenhuma outra palavra que antecede aqui. Seria adequado e correto lermos assim: mas não foi assim que aprendestes Cristo. Esta é a realidade do ensino da palavra. King James parece-me que ela coloca de uma maneira mais adequada a tradução desse verso aqui. Então nós não aprendemos um ensino a respeito de Cristo, nós aprendemos uma pessoa. Então a obra da santificação está relacionada, há pouco estávamos dizendo, com a formação de Cristo em nós. Fomos chamados à santidade, fomos chamados a sermos conformados à imagem de Cristo. Então nós aprendemos uma pessoa, nós não temos um ensino a aprender. Veja o que diz Lucas capítulo 4, um texto que pode nos ajudar nesse sentido. Possivelmente os irmãos já fizeram essa observação. Lucas 4, do versículo 16 em diante. Esse trecho vai nos ajudar a entender essa afirmação que estamos fazendo aqui à luz da palavra do Senhor. Lucas 4, 16 em diante diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as Escrituras que acabais de ouvir. Irmãos, esse é um cenário extremamente lindo, extremamente belo para que nós contemplemos. Se todos nós pudéssemos, dentro da nossa imaginação, nos transportar para essa sinagoga e observarmos esse cenário, exatamente como foi pontuado aqui, nós nos encheríamos de regozijo pela revelação que nós já temos. Então imaginamos o Senhor Jesus apanhando o livro do profeta Isaías e lendo uma passagem que fora escrita 700 anos aproximadamente antes do próprio nascimento dele, do Senhor. Ele lendo algo, uma profecia que tocava
a Ele mesmo. Então nós temos uma linda figura aqui de que a sombra aproximou-se de tal forma da realidade que se tornaram uma única verdade. Então nós temos sombra e realidade juntos. Isso é muito lindo de ver. Quando ele pega essa passagem e fala assim: hoje cumpriu-se as Escrituras que acabais de ouvir. Ou seja, as Escrituras falavam dele, de uma pessoa. De uma pessoa. Então, qual é o ensino das Escrituras? Uma pessoa. Ele disse aos fariseus: vocês buscam, julgam ter a vida eterna nas Escrituras. Mas as Escrituras testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para terem vida. Então as Escrituras, toda a Escritura, aponta-nos para uma pessoa. O nosso ensino, o nosso aprendizado é uma pessoa. É nós termos Cristo mais e mais formado em nós. Então essa é uma figura que nos ajuda muito a ver isto. Colocada essa passagem ao lado de Efésios, nós temos uma compreensão adequada. Não foi assim que aprendestes Cristo. Nós aprendemos a pessoa gloriosa de Cristo Jesus. E por fim, falta uma outra passagem para fazermos uma consideração e a menção de uma outra. Vamos para o livro de Mateus, no capítulo 11, conforme foi lido, a partir do verso 28. Esse também é um texto, e com certeza se constitui um texto de muito conforto e tem confortado tantos irmãos ao longo da história da igreja. Esse convite maravilhoso do Senhor Jesus. Mas observemos algo também singular aqui. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, que texto precioso da palavra do Senhor. Vocês sabem que num jugo cabem 2 animais. E como que dentro daquele processo antigo, e ainda muito se aplica, como que se poderia amansar um boi novo? Colocar na mesma canga de um boi velho. O boi velho que já estava com todos os seus anos de experiência, um boi amansado, um boi servo, um boi manso, um boi submisso, um boi que sabia entender as demandas do seu Senhor, mas colocado então junto daquele boi novo, o boi novo todo cheio de energia, então ele vai aprender. Então, nesse aprendizado, muitas vezes acontece, o boi novo não quer andar nas pisadas do boi mais velho. Ele quer ou parar, ou ele quer avançar, ou ele quer fazer algum desvio, mas o boi velho mantém a sua passada. A pergunta que eu faço aos irmãos aqui: o que está acontecendo nessa experiência? Eu pensei um tempo atrás sobre isso, já tive a oportunidade de dizer isto. Pelo menos ao meu coração, é algo que é bastante instrutivo do ponto de vista que estamos trabalhando nesta manhã. O que está acontecendo é que o boi novo está aprendendo o boi velho. O boi novo está aprendendo o boi velho. De certa forma, o caráter, perdoe usar isso, o caráter do boi velho está sendo infundido no boi novo através daquele andar. Então nós precisamos colocar nosso pescoço na mesma canga do nosso Senhor. Nós devemos andar com Ele pelos seus caminhos. O seu caráter será infundido em nós. Ontem nós vimos que a sua justiça é imputada sobre nós, mas o seu caráter é infundido em nós. Nós somos conformados a Ele, a sua imagem. Então é maravilhoso, irmãos, quando nós recebemos esse convite: vinde a mim, vamos andar com Ele, vamos colocar o nosso pescoço debaixo da canga dEle. Ele é manso e humilde de coração. É Ele que nos guia. É Ele que, nesse andar que nós desfrutamos ao seu lado, vai então, quando nós submissos a Ele, aos seus arranjos, então o seu caráter vai sendo colocado, infundido em nós. Ou seja, estamos sendo santificados.
de tal forma que nós vamos desfrutar desse Senhor maravilhoso. Mas algo lindo ainda nessa situação, quando nós nos lembramos, para citarmos uma última passagem que os irmãos conhecem de Filipenses no capítulo 2. A partir do versículo 6 está lá: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí vai dizer: pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Não é isso? Aí depois conclui. Irmãos, veja só, esse nosso amado Senhor jamais poderia abrir mão daquilo que é intrínseco nele, é ele, a sua divindade, mas ele deixou a sua glória e assumiu, aí esvaziando-se a si mesmo, assumiu a forma de servo. É como se ele dissesse ao seu pai: pai, eu não quero viver uma vida aqui na terra autodependente, eu quero viver uma vida aqui na terra totalmente submissa a ti, eu quero ser totalmente obediente a ti. Aí me permita eu dizer a figura que veio ao meu coração. É como se o nosso amado Senhor colocasse a sua cabeça debaixo do mesmo jugo do Pai. Mas aqui há uma diferença muito linda, porque o Senhor Jesus amava a vontade do Pai. Ele não somente amava a vontade do Pai, mas ele tinha prazer na vontade do Pai. Que caminhada maravilhosa! Que caminhada maravilhosa! Ele está debaixo desse mesmo jugo do seu Pai, dentro desse aspecto tão lindo. Agora ele nos convida, nós que somos tão rebeldes, tão enrijecidos, a andarmos com ele, para que o seu caráter seja infundido em nós. Oh, amado Senhor, uma vida de santidade está diretamente relacionada com a formação do caráter de Cristo. Eu gostaria de apenas fazer algumas considerações finais. Isso é apenas, ou são caminhos que são dados aos irmãos para depois os irmãos explorarem muito e virem as riquezas que podemos ter na palavra, que vão nos ajudar nesse avanço de um chamado para a santidade. Mas fica aí os registros para os irmãos considerarem. Mas entendemos que é o Espírito Santo que irá fazer todos os seus arranjos para que nós possamos ser conformados à imagem de Cristo. Há pouco falamos daqueles exercícios ou disciplinas espirituais que nós podemos exercitá-las, mas existem juntamente com isto as providências externas. É essa que eu estou mencionando agora. É o Espírito Santo arranjando circunstâncias, situações, dificuldades, para que nós aprendamos, então, a andar na pisada do nosso irmão mais velho, daquele boi manso e humilde de coração, para que o seu caráter seja infundido em nós. Não há nada fora do controle, amados irmãos, só nós. Nós estamos descontrolados, mas o Senhor não perdeu o controle de nada. Então, que nós nos submetamos a Ele, que nós nos coloquemos diante desse tão amado Senhor, que está desejoso de formar o seu caráter em nós, através do seu Espírito. Oh, amados irmãos, fomos chamados a uma vida de santidade. Então que sejamos aqueles que, quando visitados pelas provas, recebamos estas provas como presentes disfarçados em forma de tribulação que vem das mãos do nosso Deus e Pai amado. A Ele, esse amado Senhor, toda a glória, honra e louvor, irmãos. Bendito, amado Senhor, nós somos tão gratos a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu desejas formar o Teu caráter em nós. Nós queremos nos colocar de modo submisso para andarmos na mesma canga a Tua. Ensina-nos, imprima o Seu caráter em nós, forme o Seu caráter em nós. Nós queremos que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Senhor, tanto individual como coletivamente. Visita-nos pelo Teu Espírito, ajuda-nos, amado Senhor. Entregamos a Tua palavra diante de Ti mesmo
queremos responder a tudo aquilo que Tu demandas do nosso coração, para a Tua própria glória. Amém, Senhor.